Então tá, tá então, são 15 horas e 11. Passei a manhã toda na cozinha fazendo feijão, feijão com charque, fazendo arroz, fazendo costela de boi, trabalhando tudo com temperos comprados em supermercados, saquinhos da Sazon e de outras marcas aí, tá certo? Mas tudo temperos assim, nada de temperos feitos na hora, certo? O alho que ainda escapa um pouco, mas ele vem já amassado do supermercado, tá certo? Aí vejo, passei a manhã inteira, eu dei uma saída, precisei dar uma saída rápida aqui no bairro ao redor, fui cuidar das minhas roupas puídas. Um feixe Claire que quebrou, certo? Um fundo de calça, sabe, que puiu, sabe? E um short de dormir, sabe, que cujo elástico esticou demais, sabe? E eu vinha marcando fazia tempo com a senhora que faz os concertos. E ela anda com problemas de saúde, tá certo? Ela é uma idosa já. E saí também atrás. Outro dia, no sábado retrasado, eu acho que foi sábado retrasado, eu saí atrás do concerto de um dispositivo digital, sabe? Uma caixinha de som. E de repente ele apagou e, sabe? Mas assim, eu penso que nós temos hoje, eu acho que essa dificuldade de que se tem hoje, sabe, é uma dificuldade de ciência, sabe, a tecnologia avançou demais. Eu lembro que meu pai, ele foi motorista, aprendeu a dirigir, sabe, na prática, sabe, o irmão dele foi motorista e o pegava para acompanhar, sabe? E ele foi vendo ali, e aqui e acolá eu acho que ele ousava, sabe? Fazer manobras no caminhão, sabe? E o irmão dele ia deixando, era o irmão mais velho. Quando assim aconteceu, ele já estava dentro da boleia, sabe? Já havia pessoas interessadas em contratar os trabalhos dele, aquela coisa toda. E por necessidade de ser um trabalho no interior e os caminhões serem caminhões importados, eu acho, vindo dos Estados Unidos, esses caminhões eram caminhões ali da década de 50, eu acho. E então havia, mas eram carros mecânicos, sabe? Carros mecânicos. E ali carros com distribuidor, carros com velas, sabe? Carros com ali, quero dizer, carros com ali, sabe, que queimavam gasolina, mas nesse eu quero dizer, carburador, essa era a palavra que eu queria dizer, carros com carburador, tá certo? E o motorista, às vezes, ele tinha, sabe, que enfrentar situações, sabe, limpando pelo menos os cabeçotes das velas, tá certo? Ali, aprendendo a regular um platinado, sabe, e limpar um carburador, tirar e desmontar um carburador, aquela coisa toda. E isso ele sabia fazer, e isso eu aprendi vendo, olhando, tá certo? E, e assim, mas eu penso que hoje a tecnologia avançou demais, hoje tudo é eletrônico. E eu penso que é preciso fazer curso, bicho, sabe? Ver essas placas aí, você olha aqueles pontinhos numa placa, eu não sei como é que chama aquelas placas digitais, eu não sei como é que chama aquilo ali. Os meus três filhos mais velhos, eu acho que eles lidaram um pouco com isso nesse mundo aí da eletrônica, tá certo? E tem um que cuida, fez engenharia, fez ciência da computação, eu não sei como é que é, não sei se ele opera só programas, sabe? Eu não sei. Eu teria muita curiosidade, já são agora 4 minutos de vídeo, de fazer um curso de eletrotécnica, de eletrônica, assim, só para aprender esses mistérios aí. Mas eu sinto que eu não terei mais tempo para essas coisas. Mas outro dia eu estava olhando assim um bico de solda, sabe? E eu já possuí, eu tinha uma caixa de ferramenta aqui, sabe? Quando eu fiz a reforma da casa onde eu estou morando, essa caixa de ferramenta sumiu. Os caras levaram, eu deixava a casa entregue aqui, sabe? Um cara aí para, sabe, acompanhar os serviços, sabe? Entre aspas, um capataz, tá certo? E as pessoas vinham prestar diversos serviços, pedreiros e ajudantes de pedreiros, sabe?
E aí, sabe, outros serviços aí técnicos em eletricidade, essas coisas assim. E eu só sei um dia que eu senti a falta dessa caixa de ferramenta e dentro dessa caixa tinha um bico de solda, tá certo? Que eu usava para fazer aí algumas soldagens pequenas. Hoje eu acho assim terrível você comprar esses dispositivos de fone de ouvido e por motivos assim banais, os fios que correm dentro, sabe, dos dutos ali são fios que parecem fios de cabelo, tá certo? E quebram assim com muita frequência. E eu tinha curiosidade em fazer reparos, sabe? Não assim para comercial, mas tinha assim a curiosidade de ver como é que isso funciona. Mas eu teria que fazer um curso de eletrotécnica, de eletrônica, não sei. Mas o fato foi que eu saí para reparar, para levar umas peças de roupa para reparar, tá certo? E de quebra passei num cara que eu deixei lá uma caixinha de som digital, tá certo, eletrônica. E eu achando que estava com o problema resolvido, consegui achar uma loja, sabe, que vende material de construção, mas vende acessórios eletrônicos, aquela coisa toda. Eu sei que lá eu achei uma bateria para esse dispositivo, tá certo? Depois de muito percorrer ali o centro da cidade de comércio, ali no centro comercial antigo de Belém. Centro de comercial antigo não, no centro antigo de Belém é onde funcionam comércios aí com muitos aí acessórios aí eletrônicos, sabe, chineses de maioria. Eu lembro que eu entrei numa casa atrás atrás da bateria, sabe, e mostrei, eu levei o aparelho e mostrei para um cara, sabe, que estava por trás de um balcão, um chinês, tá certo? E aí eu perguntei se tinha bateria, sabe? Aí ele pronunciou assim qualquer coisa assim, sabe? Ali, sabe? Mas o cara era chinês mesmo assim, sabe? Mas ele estava por trás do balcão vigiando ali o negócio dele, que ele não é besta, tá certo? Eu só sei que eu andei pra cacete, rapaz, mas descobri uma loja onde eu encontrei sabe, a peça que eu queria comprar, tá certo? E a peça foi trocada, paguei e saí da loja, sabe, de serviço, sabe, com o aparelho funcionando, mas quando eu cheguei aqui em casa quis botar para funcionar novamente, sabe? Ele não reagiu, tá certo? Apagou do mesmo modo, sabe, que antes. Aí eu chego a pensar que o problema não era a bateria, certo? E eu comprei uma bateria nova e joguei a outra no lixo, tá certo? Sem precisar. Aí eu procurei aqui no bairro, sabe, um cara aí, sabe, que hoje é quinta-feira, sabe, desde terça-feira, eu acho que ele tá me enrolando, cara, sabe. E mas assim, eu expliquei, sabe, que eu não costumo jogar fora, sabe, essas peças de tecnologia, sabe, esses dispositivos tecnológicos, eu acho assim uma estupidez, sabe, muito grande jogar, sabe, esses equipamentos, sabe, esses acessórios, como diz outra aí, sabe, esses hardware. Eu não sei se está correto falar, chamar de hardware esses dispositivos. Eu só sei dizer, rapaz, que até essa hora eu fiz a comida e não comi ainda, são 15h19, tá certo? Fiz o feijão, mas eu não tenho, eu tô enrolando aqui porque eu não tô com coragem, sabe, de comer o feijão que eu fiz. Eu só sei que é um feijão com charque. Eu comprei um pedaço de charque, tipo assim, uns 250 gramas mais ou menos de charque, sabe? Paguei uma grana, rapaz, por esse pedaço de charque, sabe? Aí eu cortei um pedaço, fiz um feijão numa outra vez e hoje eu peguei o resto, sabe? Joguei dentro da panela de pressão, sabe? Aí dessalguei com 10 minutos de pressão, sabe? De cada vez, sabe? O pessoal chama de dessalgar, certo? Fiz um dessalgue do charque por 2 vezes, certo? Cada vez com 10 minutos de pressão. E na terceira vez eu já aproveitei para dar mais aí um tempo maior, sabe? Para o charque amolecer, sabe? Para eu não ter surpresa. Terminei aproveitando a água, sabe? Aí eu experimentei a água, realmente já não estava mais salgada. A água da fervura, tá certo? Eu só sei que eu aí fiz o feijão, amoleci o feijão de uma vez só, meia hora de pressão também, sabe? Aí, no certo momento, sabe, que era de tratar do feijão, eu fiz ali uns temperos, umas temperadas ali, como é que chamam? Um material não vem agora a palavra. Aí eu só sei, rapaz, sabe, que eu joguei o charque na panela de novo ali, já ele todo cozidão, tá certo?
E fiz aí, joguei ele no refogado e aquela coisa toda, etc e tal. Depois coloquei o feijão dentro, eu tô com meia panela de feijão ali. Eu não sei o que é que vai acontecer, rapaz. Mas veja que já são 15 horas e 21, eu ainda não almocei. Em contrapartida, era para ter feito farofa, não fiz, tá certo? Eu vou ter que enrolar comendo no lugar da farofa, sabe? Eu vou comer, fazer o meu almoço, feijão, arroz, costela. Eu não falei da costela, tá certo? Ou eu falei da costela. Costela de boi guisada, tá certo? Guisada ao modo da casa, tá certo? E eu vou comer então feijão, arroz e costela, sabe? Com pão, a ver se pode. Pão que eu trouxe, comprei de manhã. Pão de hambúrguer, certo? E vai ser assim, eu poderia fazer a porra da farofa, mas eu não tô com vontade. E já são 10 minutos, rapaz, eu só sei dizer que eu tô enrolando aqui, sabe? Vim fazer esse vídeo porque eu tô dando tempo a mim mesmo, tá certo? Mas as notícias de hoje, 21 de agosto, sabe, é quinta-feira. A primeira coisa é que o Flamengo pegou ontem o Internacional, um time gaúcho, sabe, deu uma peia de novo, sabe. Já tinha, ele está, que está em questão aí a vaga na Conmebol, sabe, aí, né, aí nesse campeonato aí sul-americano de futebol. Não lembro como é que chamavam antes, certo? Eu só sei que o Flamengo, sabe, o Ancelotti estava lá assistindo o jogo era lá no Rio Grande do Sul, tá certo? E o jogo teve um atraso de quase meia hora, porque a torcida do Internacional, sabe, jogou um papel picado. Eu não sei como é que aquilo funcionou ali, sabe? O estádio, para mim, colaborou com aquilo ali, sabe? E aí demorou para o papel, sabe, caiu no gramado e dificultou a remoção, aquela coisa toda. Só sei que o Ancelotti estava lá e assistiu, sabe? E me parece que o Flamengo vai entrar, vai ter jogos agora da Copa do Mundo, do processo seletivo da Copa do Mundo. E o Brasil, o Ancelotti pretende convocar cinco jogadores do Flamengo, tá certo? Mas realmente o Flamengo tem um time bem treinado, tá certo? E sei que aplicou ontem uma goleada de 3-0 no Internacional. Aí eu coloquei aqui assim, sabe? Flamengo mandou o Inter pro saco. E o outro papo, rapaz, é o Bolsonaro na Argentina, sabe? De ontem para hoje, ou de anteontem para ontem, sabe? E de ontem para hoje, sabe? Tem um cara aí, sabe? Um extremo direitista aí, o Silas Malafaia, um pastor do caralho, sabe? E esses caras, sabe? Eu marco esses caras de perto, porque eu fui quase padre, sabe? E eu sei como é que essa coisa funciona, essas coisas da religião, sabe? Esses mistérios da religião, tá certo? Eu fiz estudos em seminário e cheguei até a filosofia. Em seguida, a filosofia viria a teologia, tá certo? Eu saí antes. E eu queria me lembrar outro dia que o padre que coordenava o Centro de Estudo de Filosofia e Pedagogia em Manaus, eu só lembrei o nome dele, Bulgarelli, tá certo? E faltou o Gabriel. E isso a memória me trouxe sem olhar documentos, tá certo? Mas meu certificado é de filosofia, que eu devo ter por aí guardado em algum lugar, tá certo? É assinado pelo Gabriel Bulgarelli, tá certo? Ele teve assim, sabe, sabe, o gabarito, sabe, de me entregar para o certificado de conclusão de curso, mesmo eu tendo saído em outubro e o segundo ano de curso fecharia só em dezembro, sabe? Mas mesmo assim ele me deu, sabe, ele sabendo que eu ia sair. Eu não pedi, não me lembro de ter pedido, tá certo? Eu lembro de um cara, um colega que eu tive, eu já falei dele uma vez aí num vídeo, sabe, o Paulo César. Paulo César saiu, não sei se ele saiu no final do ano, certo? Mas ele saiu também com um certificado desses aí. E eu acho que sem validar em nenhum lugar, tá certo? Eu tava pensando outro dia procurar a universidade aqui para fazer uma validação desse meu curso, sabe? E saber se eu poderia fazer um upgrade aí no curso de filosofia, eu não sei. Uma coisa de pensar, mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas o Paulo César saiu com um certificado idêntico, sabe? E ele se colocou no mercado de trabalho aqui em Belém. Ele saiu de Manaus, veio para Belém, enquanto eu resolvi fazer o curso de letras, tá certo? E foi preciso terminar o curso de letras para eu poder, sabe, me colocar no mercado da educação.
E eu tive que me virar enquanto Paulo César entrou imediatamente logo no mercado de educação, dando aula, não sei que aula ele dava, de geografia, eu acho, de história, não sei. E ele veio para Belém, eu não sei se foi lá no interior onde ele morava, que ele era, me parece, de Capitão Poço, eu não lembro, um município aqui em Belém, aqui perto de Belém. Aí, rapaz, só sei que eu resolvi ficar em Manaus. Fiz vestibular para letras e durante os 5 anos de curso de letras eu sobrevivi dando aula de violão, vê se pode, rapaz. Eu tive colegas que, enquanto faziam o curso de letras, eles procuraram a rede de ensino, a rede estadual de ensino ou a rede municipal. Eu acho que é mais a rede estadual, tá certo? E se colocaram também ali, sabe, enquanto faziam o curso, eu lembro de um que fazia letras também, e se colocou, sabe, no mercado de educação, estudava e trabalhava, tá certo? Eu poderia ter feito o mesmo, me dedicado a fazer o trabalho já de magistério, sabe? Ainda cursando letras, certo? Mas eu não sei por que não fiz e não foi feito, tá certo? Tanto que eu sobrevivi durante 5 anos dando aula de violão, ver se pode uma porra dessa. Mas rapaz, a vida é foda, 15 minutos de vídeo. E eu só sei, rapaz, sabe que esses dias agora, de ontem para hoje, de anteontem para ontem e de ontem para hoje, sabe? O cara que entrou aí na Berlinda foi o tal de Silas Malafaia, tá certo? E tem muitas pessoas aí, sabe, que ouvindo um material aí, sabe, que foi encontrado num dispositivo celular dele, onde olha que eu sou porco, rapaz, eu chamo o nome pra cacete, certo? Quando eu faço os vídeos. E quando eu falo também, meus filhos me reparam às vezes, tá certo? Eu não sei, eu acho que assim a gente fica sem vergonha, tá certo? Porra, quando fica aí idoso, certo? Aí eu só sei dizer, rapaz, que esse Silas Malafaia chama nome, é um cara imoral, rapaz, sabe? Um cara imoral e depravado, sabe? Como se não fosse possível, é como se o trabalho que ele faz, o trabalho de pastor, tem um moleque aí de 15 anos que diz que não é pastor, sabe? Ele tem 15 anos já e, sabe, tem uma vida e é uma vida de youtuber, certo? E ele faz aí pregação evangélica, gospel, certo? Com 15 anos, certo? Mas ele diz, eu não sou pastor, eu sou um profeta. E eu não sei qual é a do Silas, sabe? Sinceramente, eu não sei. Mas ele se chama pastor, se chama de homem de Deus, tá certo? Ele acha que é homem de Deus. Talvez o homem de Deus dele, certo? Do Deus dele, do Deus que ele inventou para ele, tá certo? O Deus dele com quem ele fala, tá certo? Porque esse Deus aí, sabe, é da maioria dos crentes, sabe? Eu creio que ele não, sabe, não esteja próximo, sabe, desse Deus. Não sei. Mas eu só sei assim, sabe, que os seres humanos são foda, sabe? Pô, com essa história de crenças, certo? Ontem assisti um vídeo, uma live, sabe? Foi ao vivo, né? Foi uma live, a live do DCM, Diário do Centro do Mundo, a live da tarde, tá certo? Do DCM. E era o Viário que fazia ali, sabe, a condução da live. E aí havia um entrevistado, certo? Era o Caio Fábio. O Caio Fábio é um pastor protestante. A partir de agora, sabe, quando falar desse pessoal aí que não é católico, nem é espírita, nem é de religiões de matriz africana, eu vou chamar de protestante, tá certo? Não vou chamar mais de evangélico, sabe, porque eu acho que não tem nada a ver, tá certo? E neopentecostais também acho que não tem nada a ver. Vou chamar de protestante para lembrar ali o Lutero. De modo que o Caio Fábio é um pastor, quer dizer, é um cara aí, sabe, um guia protestante, e ele tem 70 anos, sabe? E ele é um dissidente, sabe, é um divergente, tá certo, aí nesse mundo aí da Bíblia, sabe, aquela coisa toda. E para mim ele parece mais assim um cagueta, tá certo? Eu não gosto muito dessa coisa aí, sabe, dessas pessoas aí, sabe, entregando outras, sabe? Sinceramente eu não gosto. E ele fala muito, ele fala, sabe, conhece o Malafaia há 50 anos, ele disse ontem. Ele conheceu o Malafaia quando o Malafaia tocava bateria, sabe, era jovem ainda, e me parece que o Malafaia deve ter pelo menos uns 10 anos menos que o Fábio.
E o Fábio, quando já estava no mundo aí pregando, o Malafaia era tocador de bateria no Rio de Janeiro, vê se pode. Ele ia para os eventos religiosos e tocava bateria. E assim, eu não sei, sabe, onde foi que esse cara estudou. O Malafaia diz que tem, estudou psicologia, não sei. Mas assim, eu não sei se eles têm um curso de teologia. Eu sei dizer que para ser padre eu estudava. Estudei, fiz aí o ensino científico, normal, certo? E quando foi preciso partir na direção da formação religiosa propriamente dita, eu fiz filosofia e em seguida eu iria para a teologia, certo? E eu não sei como esse pessoal aí, sabe, do mundo protestante, sabe, se vira aí, sabe. Para mim esse pessoal, o Caio falou, não sei se foi o Caio que falou, não sei quem falou aí, que os pastores protestantes hoje das várias denominações, veja, se hoje nós temos a Igreja Católica, no mundo protestante se tem denominações. São centenas de denominações, certo? Não sei se milhares talvez, mas eu só sei que tem no Brasil hoje 100 mil pastores protestantes, tá certo? 100 mil, tá certo? E eu vejo, eu torço o nariz para esse pessoal, sabe? Porque eu penso que eles mentem, porque é o seguinte, eles se dedicam à política, eles fazem mais política, eles estão preocupados mais com o dízimo, sabe? Com a arrecadação do salário deles do que do trabalho, assim, sabe, do que do trabalho, de ofício religioso, certo, digamos assim, tá certo? E as pessoas procuram, sabe, cuidar do espírito, tá certo? E esses caras seriam, então, esses mediadores aí, essas pessoas queriam, então, facilitar, sabe, essa situação aí de poder estar perto, sabe, de prática religiosa, essas coisas todas. E eu só sei dizer, sabe, que eu não gosto, sabe, eu não gosto porque esse pessoal aí, eles, sabe, eu penso que eles mentem, sabe, são raposas. O meu vídeo de ontem, sabe, ou de anteontem, ontem eu não fiz vídeo, o vídeo de anteontem eu chamei de raposas, eu queria colocar raposas matreiras, mas eu só deixei raposa, a matreirice na raposa é a esperteza dela. E eu penso que esse pessoal que opera no mundo da religião, sabe, eles são pessoas aí fodidas, sabe, pessoas até sem formação escolar, certo? Sem formação escolar, certo? E se aproveitam, sabe, eles engatam. O Malafaia, por exemplo, o pessoal noticiou que ele esteve nos Estados Unidos e lá ele conheceu um pastor protestante falido, em falência, certo? E comprou a igreja do cara, vê se pode. Ele comprou a igreja do cara lá nos Estados Unidos, tá certo? Pô, bicho. Então é assim, de repente eu poderia, sabe? O Ernest poderia comprar aí, sabe? Aí, sabe? Comprar uma igreja, certo? Um templo aí, sabe? Ou comprar comprar um rebanho, um rebanho de crentes, certo? De crentes protestantes, tá certo? E passar de repente a fazer aí doutrinação para esse pessoal, sabe? E pegar o dízimo desse pessoal. Eu penso que é assim que a maioria faz, tá certo? As pessoas são, sabe, enganadores, sabe? Eu não gosto disso, não. Eu penso que o destino do ser humano. Hoje o Pedro Serrano estava, sabe, o Kiko Nogueira pegou o Pedro Serrano agora na live de meio-dia, sabe, para explicar a situação aí, sabe, o tema que. As situações jurídicas de um modo geral, a situação do Silas, sabe, que caiu aí, sabe, na malha, sabe, não caiu na malha, caiu nas garras da Federal, tá certo? Esse cara, rapaz, é um otário, tá certo? E ele, sabe, vem aí, sabe, falando, a língua dele é muito, sabe, é volumosa, certo? Não cabe dentro da boca, o cara fala demais, sabe, joga muito a língua dele para fora. E, sabe, ele se acha. Mas o cara estava vindo de Portugal, rapaz, ver se pode, no avião dele, ver se pode, um avião com autonomia, sabe, de travessia do Atlântico, rapaz, veio de Portugal no avião dele, tá certo? Só que quando ele chegou, não sei em que aeroporto foi, ele mora no Rio de Janeiro, a Federal estava esperando por ele, tá certo? E apreenderam um smartphone dele, sabe? E outras coisas mais aí, um caderno onde ele anota os sermões, diz que tá certo. Para mim, ele tá fudido esse cara, sabe?
E se ele for processado agora, tá certo? Ele não vai mais sair da cadeia, ele vai passar puxando cana pelo menos uns 10 anos aí, no mínimo. E então, e o Fábio falando que conhece bem esse cara, sabe? Eu também quero dizer que eu não gosto do Fábio não, tá certo? Ele se acha muito, sabe? E sobretudo, assim, pelo fato de ele se manifestar diferente dos outros, sabe? E fazer crítica, sabe? Da igreja dele, sabe? E eu penso que isso aí não é legal, tá certo? E ele, por exemplo, ele enfatizou um tempo aí, assim, eu falo dos judeus, e os judeus, então, eles, a primeira diáspora dos judeus foi no ano 70 da era cristã agora, tá certo? Quando ali o Tito, filho do Domiciano, tá certo? Ou era foi do Vespasiano, eu não me lembro qual dos dois. Eu não sei se o Tito e Vespasiano eram irmãos e filho do Domiciano, não estou bem certo. Eu só sei que o Tito, sabe, foi que fez ali, sabe, o cerco do Templo de Jerusalém e jogou embaixo. E foi o Caio que falou, rapaz, que havia um primeiro templo, o Lejune fala que não se tem notícia da destruição do primeiro templo de Jerusalém, e o Herodes construiu no lugar desse primeiro templo, sabe, um templo, sabe, que é chamado o segundo templo, e foi o templo que o Herodes construiu e que os romanos jogaram embaixo de novo, tá certo? E que a partir daí os judeus, sabe, se lançaram no mundo definitivamente para não mais voltar à Palestina. E são essas coisas então, rapaz, sabe, 26 minutos de vídeo, tá certo? Eu poderia ir avançando um pouco mais, mas assim, tá certo? Eu preciso almoçar, comer o meu feijão com charque, tá certo? E a Guma tá aqui me olhando, eu não vou mexer na Guma não, tá certo? Eu só sei dizer que as notícias são essas, tá certo? O Bolsonaro queria fugir para a Argentina, sabe? Se descobriu isso, sabe? Que ele tem uns diálogos aí no smartphone do Silas, tá certo? Ou não sei se é no próprio smart do Bolsonaro, é um smart que foi apreendido, não sei se é isso, tá certo? Eu não sei. Aí eu tenho umas coisas anotadas aqui. Aí eu falei assim, rapaz, o smart, cara, é foda. Tenhamos cuidado com o smart, rapaz. Esse meu smart, por exemplo, ele não presta, rapaz, cheio de imundície, tá certo? Mas como eu não conspiro contra ninguém, tá certo? Eu não conspiro contra interesses políticos de ninguém, tá certo? Então não tem perigo, tá certo? Mas eu sei dizer que os smartphones são foda. Ah, aí, rapaz, aí eu falei assim, sabe, que o Bolsonaro é um dos caras aí que defende a liberdade absoluta, tá certo? Liberdade absoluta que parece com a liberdade, sabe, a liberdade schopenhaueriana, tá certo? E aí eu disse aqui assim, sabe, que a liberdade schopenhaueriana é foda, tá certo? E o cara queria picar mula, rapaz, sabe, se mandar lá pra Argentina do Milei, tá certo? E a outra notícia que tem é que os ventos mudaram, tá certo? E com essas coisas que aconteceram agora, inclusive com essas posições do mundo, sabe? O Lula defendendo a soberania nacional, tá certo? Fazendo enfrentamento ao Trump, tá certo? E, sabe, ajudando o judiciário, sabe? O Supremo Tribunal, o Moraes e agora o Dino, sabe? Saírem pra porrada com o Trump. A coisa tá feia, tá certo? E aí o que é que está acontecendo é que ele está ganhando visibilidade positiva, o Lula, certo, na sociedade. Uma outra coisa que eu observei, porque eu faço assim, sabe, os vídeos, as lives, eu não assisto, eu não paro, não me sento assim para ficar vendo, tá certo? Eu coloco um fone de ouvido e, sabe, desses sem fio mesmo, tá certo? Ou com fio, tanto faz. E fico fazendo meus movimentos corporais, físicos, tá certo? E fico ouvindo, certo? E assim eu vou ouvindo e apanhando as ideias, e aqui e acolá eu anoto uma ideia-chave, por exemplo, eu anotei essa ideia aqui, de que o Felca é outro Delgatti, certo? É, desnudou o rei, certo? Agora a questão é saber quem é o rei, entenderam como é que é? O Felca, rapaz, esse cara aí, sabe, que né, detonou com o Ítalo, certo? O Ítalo é aquele cara lá da Paraíba, tá certo? Aquele cara se fudeu. Mas o Felca trouxe à discussão essa história de hoje, sabe, das redes sociais, sabe, envolverem todo mundo assim, sabe, e quem padece hoje mais esses envolvimentos são as crianças,
tá certo? As crianças, sabe? Os adolescentes, tá certo? Os garotos aí, garotas, sabe? E tem pessoas que operam da mesma forma como tem os pastores protestantes que operam aí, sabe? Tapeando e ganhando dinheiro, sabe? Com os crentes aí, sabe? Crentes desavisados. Tem também uns caras que operam nas redes sociais e ganham dinheiro, rapaz, junto às big techs, tá certo? E os conteúdos que eles produzem são conteúdos muitas vezes criminosos, tá certo? Como é o caso aí desse tal de Ítalo, só para ilustrar. E as redes sociais não tem assim, não querem saber disso, sabe? Porque veja, as redes sociais elas operam o marketing comercial, tá certo? Elas vendem propaganda, elas vendem peças publicitárias, tá certo? E cobram das empresas, sabe, que utiliza a propaganda que é feita, sabe, muito dinheiro, cara, sabe? E, e dessa forma, sabe, os conteúdos, sabe, que possam aí atrair a atenção, sabe, de quem está na rede, tá certo? Esses conteúdos aí, sabe, são aproveitados ao máximo aí no caroço, tá certo? O algoritmo, sabe, vendo aí, sabe, que certo assunto está chamando a atenção, sabe, ele propaga e, sabe, e aí, sabe, espalha o assunto aí ao vento, tá certo? E isso causa resultados para quem produziu aquele conteúdo e aquela coisa toda. E no meio desse conteúdo, a pornografia ela tem um apelo muito forte. Tá certo? O diabo é que o pessoal, rapaz, quer fazer pornografia infantil na rede, vê se pode. Aí não dá certo, pô. Tá certo? Aí é fogo. Aí o Felca fez aí, eu poderia ver quem é o Felca, mas agora não vai dar, tá certo? São 31 minutos de vídeo, tá certo? Ele fez aí, sabe, uma denúncia na rede, tá certo? E foi um assunto que eu anotei, sabe? Aí eu disse que o Felca é outro Delgatti, tá certo? Desnudou o rei, tá certo? E por aí vai. Eu vou ficando por aqui, já são 31 minutos de vídeo, tá certo? Acho que eu vou chamar esse vídeo de Felca, assim, só para invocar, tá certo? Ou tipo assim, Felca é outro Delgatti, tá certo? Assim, fazendo essa correlação. Porque realmente o cara ganhou aí o mundo das redes sociais na maior. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest, um caboclo que não almoçou ainda, tá certo? Que tá com receio de comer a boia dele, tá certo? A boia que ele fez. E quem fala muito, rapaz, eu falo muito, falo pra cacete, tá certo? E quem fala muito da Bom Dia Cavalo, eu sempre digo, bom dia.